Verdade. Palladio, onde é que ele enxergava o Gênios Lot? Repetindo. Eu Então, era um pouco hard. Não sei se o pessoal captou tudo, mas pelo menos serve de... E essa é a função do seminário também, que sirva de motivação para que depois vocês se aprofundem sobre o tema, né? Quem se sentir motivado e identificado com a temática e com as visitas lá, porque é impossível, né, em prazo tão curto de tempo. De toda forma, a gente mostra uma visão do fazer arquitetura que foge desse paradigma predominante que nós temos hoje na nossa profissão, que é a do modernismo, que entrou em declínio já no final dos anos 50, 60, já estava em declínio esses ideais da arquitetura modernista, justamente porque ela tem uma profunda incapacidade de criar lugares, né? Ela até produz belas arquiteturas, belas obras escultóricas e até vivíveis, algumas delas vivíveis, habitáveis, mas ela não consegue, ela tem uma fraqueza enorme em criar lugares. Ela cria desertos habitativos no sentido de pertencimento, e porque justamente ela trabalha sobre o universal e não sobre o particular. Oi, professor Jean, Ah. nem mesmo, aqui mesmo em Montes Claros, não tem um lugar assim realmente, até mesmo os arquitetos constroem como engenheiros, em vez de ser ao contrário, entendeu? Você precisa, assim, que nem mesmo, teve um trabalho aí que a gente estava fazendo sobre aí, né, um dos trabalhos da Unicef que mandou para a gente fazer, falando assim, qual a arquitetura que você encontra? Então, assim, se eu pegar de um arquiteto ou de um engenheiro, vai ser tudo quadrado. Não tem uma identificação assim. São colagens, né? São colagens e são interpretações assim de ouvir Tudo dizer. quadrado. Todos os projetos mais assim que a gente vê aqui, os últimos, você pode ver a repetição de uma coisa com a outra. Não tem porque dentro das faculdades de arquitetura existe uma ditadura por parte dos docentes da academia, e que se você divergir dos ideais modernistas, você toma um X em cima do teu projeto. Sabe? Eu me lembro do meu tempo que quando eu buscava uma arquitetura que representasse as particularidades do lugar, né, a cultura, a paisagem, fizesse a tradução e se expressasse isso no ato de construir, era muito mal visto isso, porque eles tinham uma viseira que impedia que você fugisse daqueles paradigmas modernistas, ou seja, racionais, da arquitetura máquina funcional. Né? A arquitetura tinha que ser funcional. Menos é mais, todas aquelas jargões, né, que eles idolatram, né? Menos é mais, menos é chato, né? Mas isso aí é mais ou menos que Frank Gehry, se vocês forem ver, essa arquitetura do eletrochoque. Ou seja, do nada ele cria uma forma extraordinária que cria um choque na comunidade e se destaca e ignora tudo que tem no entorno, entendeu? Eu não quero que vocês pensem que Gênios Lot é simplesmente romper com os paradigmas modernistas. Gênios Lot é construir a partir do lugar. Uhum. E o lugar fornece indicações, estruturas. Quais são essas indicações? Aquilo que nos é dado. O que nos é dado? Basicamente, a estrutura terra e a estrutura céu. Estrutura terra são as características geomorfológicas, vegetação, cursos dos rios e o que ela indica, aquilo que eu mostrei ali para vocês no início, aonde a natureza nos mostra um sentido, vai nascer um caminho. Aonde a natureza nos indica um local fechado, vai nascer uma fortaleza. Aonde a natureza nos indica um local central, vai nascer uma praça. Seria meio que você usar a topografia do local para te indicar exatamente o que você precisa construir, você
na verdade, interagir com o local para você poder fazer a construção da coisa? O local dado. O dado vai indicar a arquitetura que vai nascer ali. E isso seria o Genius Loci, é isso? O Genius Loci é o que é dado naturalmente. O Genius Edifici, a Edifici, porque é latim, é o que é construído pelo homem. No relacionar-se com o Genius Loci, com a paisagem natural. Tá. Só que a paisagem natural, ela fala para você, ela diz aquilo que digo. Aonde a paisagem natural me indica uma centralização, vai nascer uma praça. Aonde ela me indica uma direção, vai nascer um caminho. Aonde ela me indica um limite, vai nascer uma fortaleza. Dando um exemplo assim básico. Essa é a visão de Christian Norbert Schultz. Aldo Rossi já tem outra. No projeto de Borgo Rico, vocês vão ver isso. Muito embora ele parta de um dado natural, porque os romanos, quando faziam nascer uma cidade, a primeira coisa que eles faziam, eles tinham um instrumento, que vocês vão ver lá no Museu da Centuriazione, que chamava il cardum. Il cardum era tipo de uma guia, um nível, no qual eles marcavam um ponto central e observavam onde o sol nascia, onde se punha, traçavam uma linha. Onde é leste e oeste, esse é o cardum decumano, que vocês já devem ter ouvido falar. E o Aldo Rossi dizia que, independente dessa ligação com o pôr ou nascer do sol para fazer nascer um desenho urbano, além do desenho urbano, nós temos formas daquela cultura que, no decorrer da história, permanecem. E você tem, quando projetar, não ignorar essas formas e agrupá-las, relembrando essas formas, reinterpretando e criando um novo significado. Para não romper com o espírito do lugar, ou seja, para que você não rompa com a identidade daquele lugar, para que você não entre em conflito com o espírito do lugar. Já o Palladio, quando projeta, por exemplo, Vila Rotonda, ele tem uma preocupação muito grande de escolher o local. Ele é um arquiteto da paisagem romântica, podemos dizer assim. Ele quer que a sua obra se insira dentro do contexto paisagístico de forma harmônica. Aquilo que o Norbert Schultz disse, desde o território dos gregos como do território dos romanos, nasce uma arquitetura onde tudo tem que ser, a parte tem que estar em boa relação com o todo e o todo com a parte. Tem que ter essa preocupação, porque o próprio território indica isso. Tudo que está na natureza, na paisagem clássica, peninsular, que é a paisagem italiana, nada está fora da harmonia. Então, você tem que obedecer essa regra, porque o Genius Loci está te pedindo isso. Olha, projete de forma harmônica. Projete de forma que valorize a potência do Genius Loci do local. Vou ler rapidinho aqui o que o próprio Palladio escreveu quando ele implantou a obra do Villa Rotonda. Sulla sommità di una collina, Villa Rotonda, tenete presente Villa Rotonda. Sulla sommità di una collina, ultimo sperone, último agulha, dei Colli Berici, das colinas béricas, verso il fiume Bacchiglione, em direção ao rio Bacchiglione, um tempo navigabile da Vicenza a Padova e alla Laguna di Venezia, e o referendário apostólico vicentino Paolo Almerico, tra il 1557 e il 1560, maturou l'idea di costruirsi una villa e fosse un belvedere, un mirante, né? Un belvedere, aperto ai 4 punti cardinali. Veja que ele vai construir preocupado com os 4 pontos cardeais. È forse il 1560 l'anno in cui diede incarico di progettarla ad Andrea Di Pietro, detto il Palladio.
Il geniale inventore pensò allora nell'edificio a pianta quadrata. Ah, não, essa é a explicação, esse não é o texto do Palladio. Espera só um minutinho que eu vou pegar o tratado do Palladio aqui, só um minutinho. Quando visitarem a Vila Rotonda, tem um bookstore na entrada lá. Comprem esse livro aqui. Esse livro aqui é a cópia facsímile do original do Tratado do Palladio, de 4 livros da arquitetura. Todo palladiano tem que ter esse livro em casa, pelo menos. Mas o original, esse aqui italiano, facsímile, que vocês vão ter na ocasião única. E quanto que deve estar isso lá? Ah, uns 35 euros, mais ou menos. Ah. 37 na época, eu paguei, já faz uns mais de 10 anos. Humphrey Burns. Humphrey Burns é o maior estudioso de Palladio do mundo. É um inglês. Formado pela Royal Academy of Architecture de London. Vive a Vicenza já há muitos anos. Me deixou uma dedicação sobre o Tratado de Palladio. Isso em 2005. Ó. Non sono Palladio, ma sono sicuro che Palladio avrebbe scritto una bella dedica a Jean-Pierre Weil. Eu não sou Palladio, mas estou certo que Palladio gostaria de escrever uma bela dedica, uma bela... como se chama? Dedica, em português? Dedicação, uma dedicação no livro, dedicatória, é. Agora, vocês vejam como o Palladio, lá em 1540, 1570, estamos falando em segunda metade do século XVI. Claro que o conceito de genius loci é uma coisa antiga, da antiga Grécia. Mas vejam como o arquiteto da época era muito superior ao atual. Porque os nossos hoje são estetas, os melhores, né? São grandes estetas e conhecem a técnica, mas de lugar não entende nada. A maioria deles não entende nada, não sabem construir lugar. Sabem construir arquitetura, mas não lugares. Eu quero formar arquitetos construtores de lugares, não construtores de edificações. O nosso movimento Città Ecumane, que vocês veem aí nos documentos, vocês já repararam? Já repararam no documento que aparece uma logozinha ali, Movimento Città Ecumane? Ele é um movimento que nasceu dentro da FAVEP por minha inspiração, para que se crie uma visão de arquitetos construtores de lugares. Agora eu vou ler aqui para vocês no capítulo 2º do Tratado da Andrea Palladio. Exato. Mas em PDF não tem graça, tem que comprar isso aqui, mano. É só um resumo. Não, eu já vi tradução em português, parece que a USP, ou a FAO, parece que a FAO traduziu os 4 livros em português. Mas não. Vamos ler na linguagem do Vêneto, no italiano Vêneto, do século XVI aqui, né? Como o Palladio escreveu. Del sito da eleggersi per le fabbriche, ou seja, do lugar a ser escolhido para o canteiro. Le case della città sono veramente al gentiluomo di molto splendore e comodità, avendo in essi ad abitare tutto quel tempo che gli bisognerà per l'amministrazione della Repubblica e governo delle cose proprie. No. Aspetta, esse não. Vamos pegar da Vila Rotonda. Aqui ele está falando das casas. Dalle case private di Greci. Ele fala sobre as casas privadas dos gregos. Você sabe por que se chama aí 4 livros de arquitetura? Na verdade, é um só? Não são 4, é um só, né? Porque na época eles chamavam fascículos de livro. E isso aqui que o Palladio editava, ele editava como fascículos, assim. E eram 4 fascículos. Daí você reunia tudo e, como se fazia antigamente, reunia tudo e mandava encadernar. Daí virava aí 4 livros de arquitetura de Andrea Palladio.
Deixa eu ver aqui, ó, a Vila Rotonda. Ele começa, ao invés dele começar falando da Vila Rotonda, aqui, ó. Ao invés dele começar falando da Vila Rotonda, tá vendo aqui? Da arquitetura dela, ele começa falando do lugar. Aí, ó. Vamos ver lá o que ele fala sobre a Vila Rotonda, o próprio palácio. Fra molti onorati gentiluomini vicentini, si ritrova Monsignor Paolo Almerico, uomo di chiesa, uomo di igreja, e che fu referendario dei due sommi pontefici, Pio IV e V, e che per il suo valore meritò di essere fatto cittadino romano con tutta casa sua. Ele fica enchendo. Primeiro ele enche a bola do cliente, né? Ele não é bobo de perder um cliente que tem recurso, né? Então, primeiro ele enche a bola do Paulo Almerico, mas não vem o caso aqui. Vamos para a obra. Il sito, o lugar. Il sito è degli ameni, ameno, né? E dilettevoli che vi si possano ritrovare, perché è sopra un monticello di ascesa facilissima e è da una parte bagnato dal Bacchiglioni, fiumi navigabili, e dall'altra circondato da altri amenissimi colli che rendono l'aspetto di molto grande, come di un molto grande teatro. Sono tutti coltivati e abbondanti di frutti, eccellentissimi e buonissimi viti, onde perché gode da ogni parte di bellissime viste, delle quali alcuni sono terminati, alcuni più lontani e altri che terminano con l'orizzonte. Vi sono stati fatti elogi in tutte le quattro facce, sotto il piano delle quali e della sala sono le stanze per la comodità e uso della famiglia. La sala è nel mezzo e è rotonda e piglia il lume di sopra e pega a luz di cima. I camerini sono ammezzati. Le sale sono divididas. Sopra le stanze grandi, le quali hanno i volti alti secondo il primo modo, intorno alla sala vi è un luogo da passeggiare di larghezza di 15 piedi e mezzo, ou seja, fez um pé duplo, né? Aqui. Ele está narrando isso, ele está dando essas explicações. A luz é retirada de cima, porque tem um lanterninho sobre a cúpula. As fachadas são quatro iguais, os quartos são divididos por ordem de grandeza, do grande para o médio para o pequeno. Vocês vão ver lá dentro isso, o privilégio de estar dentro da Vila Rotonda, entendeu? Não existe isso. Nella estremità dei piedistalli che fanno riposo alle scale delle logge, vi sono state di mano di Messer Lorenzo Vicentino, scultore molto eccellente. Bom, daí ele dá um crédito aqui para o escultor. Mas você veja que ele começa falando do lugar. Antes dele começar a projetar, ele viu o local e viu que era uma colina, que era possível ter 4 vistas, uma em direção ao rio Bacchiglione, outra em direção às colinas do Monte Ibérico, outras mais lontanas e outras mais próximas, todas circundadas por uma vegetação de árvores frutíferas e vinícolas e vitícolas, e viti, né? Que o ar é ameno, ele diz, é um local agradável, de ar ameno, de não grande insolação. E daí ele começa a descrever a arquitetura em si. Então, o gênio slot dele
a arquitetura dele nasce da estrutura terra e cielo. Terra e cielo, né? Terra e cielo. A questão atmosférica, a questão das vistas, né? A questão aonde é o melhor sítio para a instalação da obra, melhor local para a instalação da obra. Está preocupado com as vistas? A Vila Redonda é chamada um verdadeiro máquina visiva, no sentido que os donos da propriedade, a família Capra, depois a Valmarana, que continuou essa obra, eles vão ter, eles se sentavam aqui era a sala principal, no meio. E daqui eles tinham essas 4 vistas espetaculares. Lá, quando vocês chegarem no lugar, vocês vão entender do que eu estou falando. Porque você tem 4 vistas espetaculares. Né? Você enxerga ao longe, Vicenza, no outro meridiano você enxerga as colinas do Monte Ibérico, na outra você enxerga uma paisagem exterminada, né? Exterminata, como se diz em italiano, com grande perspectiva, né? Cone di perspectiva, cone visuale em italiano. Então, o Gênios Lote de Palladio está ali. E isso se repete em todas as obras. Agora, na obra urbana do Palladio, que vocês vão ver à tarde em Vicenza, é mais para vocês entenderem como ele moldou uma Vicenza que antes dele, antes do Palladio, era uma Vicenza gótica, tanto que o palácio, a Basílica Palladiana era gótica, era uma réplica quase do Palácio della Ragione de Padova, e Padova é gótica. Padova é gótica. Vicenza é renascentista. Ele mudou o espírito do lugar, só com o intervento, com essa capacidade de agrupar. Ou seja, ele projetava os palácios urbanos, mantendo uma unidade dentro da diversidade, mantendo uma mesma motivação poética, simbólica, que eram os ideais renascentistas. Né? Não vou dar aula de renascimento aqui para vocês, porque vocês já tiveram até aula de renascimento. Recuperava o ideal da classicidade greco-romana, que nada mais é do que uma arquitetura antropomorfizada. É aquilo que eu falei para vocês. O que é o Pânteon de Atenas? Tem em mente o Pânteon de Atenas? Lá em cima? Aquela quantidade enorme de colunas e os frontões? O que são aquelas colunas, a não ser a reprodução simbólica de uma floresta, de um bosque grego? Dentro de uma proporção, de uma medida harmônica. Isso é o ideal do Renascimento. Ele vai agrupar elementos da natureza, porque estão lembrados que o Schultz falou ali? Primeira característica do homem quando vai construir, característica arquetípica, é a visualização. Ele vê a natureza e tenta reproduzir. Segunda da visualização, qual é a segunda da visualização? É a complementação. Ele vê a natureza, sente que falta algo porque está perdido. Ele vai criar um complemento. Lembre-se das pirâmides do Egito. Né? Faltava uma montanha ali. Eles fizeram a pirâmide porque é a montanha. Com a montanha ele tem uma orientação. Ele se situa no lugar. Terceira característica, simbolizar. Ou seja, criar um significado em torno do que ele vê. Que é a estética. Agora, tudo isso nasce de uma base, que é a estrutura. E a estrutura é a terra que nos é dada. Ninguém constrói uma paisagem. A gente interage com a paisagem. A paisagem, quando a gente nasce, o primeiro homem que veio à Terra recebeu o gênius loci, que é a paisagem. A partir dali, ele começa a relacionar-se com a paisagem. E nós não podemos ignorar aonde um homem está. Porque eu lembro da condenação, é um bom exemplo, né? Da cacciata via di Adamo dal Paradiso.
Non c'è penalità più drammatica che essere cacciato via dal suo luogo. Perdere il senso del luogo. Se você perde o sentido do lugar, você vira um nula, nada. Vira um ser abstrato. Quando a gente se refere, quando alguém te pergunta quem você é, você diz: ah, eu sou Pico Paco, sou arquiteto. Ah, não me diz nada. Agora, se você diz: eu sou carioca, eu sou curitibano, eu sou parnanguara, eu sou manauense, eu começo a ter uma ideia de quem você é. Entendeu? Porque a nossa identidade está ligada a um lugar. E essa ideia do lugar foi eliminada pelos modernos. Eles diziam que existia só o espaço cartesiano, abstrato, mensurável, e a natureza tinha valor. Esse pensamento cartesiano, newtoniano, nos conduziu à crise ambiental, porque nós perdemos o amor pelo nosso lugar. Os arquitetos projetam, não querem nem saber o que existe no lugar, muitos sequer vão ver o local. Essa é a motivação principal desse seminário de vocês. Agora, lá na Itália, vocês vão ter, Vivian, que não estava quando eu dei a informação, durante a visita da Bienal, e no dia 1º, que é o dia dedicado ao território padovano, vocês vão ter o professor Alessandro Vecchiato. Ele tem uma entonação de voz típica de tenor italiano. Então, ele fala forte. Oh, va bene, per me va bene. Stai tranquillo, architetto, stai tranquillo. Mi occupo io dei ragazzi brasiliani. Lui fala così. Então, eu acho que vocês vão entender o que ele fala. E no dia 31, vocês vão ter o arquiteto Roberto Ervas, na visita a Longarone, Misurina. Aí é bom, porque ele é um arquiteto mesmo. Já acompanhou nós em outros eventos. Ele já é uma pessoa fala mais baixo, mais tranquilinho. Ele vai acompanhar vocês. Eles vão falar da cultura deles e da história daquelas obras. Talvez o professor Paulo Vecchiato não fale tanto dessa questão que eu estou falando com vocês, da relação obra-paisagem, né? Talvez eu não fale tanto. Por isso que eu queria dar essa introdução para vocês, para que vocês não se sintam perdidos lá. Espera aí, Gênios Lotte, mas ninguém fala do lugar, só falam das obras, só falam... Entendeu? Então, isso que eu estou dando para vocês é que vocês treinem o olhar. Como é que o veneziano construiu a sua cidade? Num pântano. Né? Como é que ele construiu ali aquele monumento que é Veneza? Né? Como é que ele enxergou? O que ele entendia que faltava e precisava ser complementado? Como é que ele fez a leitura simbólica da paisagem e traduziu isso em arquitetura? Como é que ele se inseriu dentro como é que ele interpretou visualmente? Né? Como é que ele viu a paisagem e interpretou ela? Né? Visualização, complementação e simbolização. Estrutura, paisagem, terra, geomorfologia, cielo, luminosidade, cambiamento das estações, manhã, tarde, noite. Tudo isso influencia. Caríssimos, basicamente era isso. Eu acho que eu tinha para falar para vocês. Vocês vão estar viajando. Eu amanhã mando o recibo para vocês. Já está prontinho, assinado. Estou mandando o recibo amanhã cedo para vocês. Amanhã cedo não, que eu tenho consulta. Amanhã à tarde. Estou mandando o recibo para vocês por cada WhatsApp, pelo WhatsApp privado de cada um. No mais, eu sei que dá tudo certo sem a minha presença lá. Vai dar.
E eu talvez consiga amanhã mesmo escrever algumas orientações para vocês, últimas, passar por escrito. E no mais, é desejar para vocês um período maravilhoso no Vêneto. Eu quero que vocês voltem amantes da região do Vêneto, apaixonados pelo Vêneto. E apaixonados pela Toscana também, muito embora não seja Toscana, não seja a nossa área tanto de atuação. Mas agora vai ser, porque nós somos conveniados a Ocra Montalcino. Também tem Ocra Venezia. Vocês vão ter o privilégio de encontrar o professor arquiteto Eduardo Milese lá no dia 5, né, na segunda-feira de junho. Aquela jornada ali tem tudo para ser sensacional, né? Porque de manhã, aquela mordomia, né? Entrega de certificado, palestra, depois de ônibus, tranquilinhos no ônibus, vão visitar as obras junto com o arquiteto, vão almoçar junto com os monges, né? Clima de Nome della Rosa, depois vão terminar com uma cena especial, né? Um jantar especial, cena speciale de salute. Ela me passou o menu hoje, por sinal, me passaram o menu hoje, eu vou passar, ver se eu consigo recuperar o menu aqui e passar para vocês. E feito especialmente para vocês ali, vão ser tratados como a palma da mão. Então, maravilha. Eu espero que vocês voltem muito satisfeitos e que possam nos recomendar. Tá bom?